Olá, até onde você iria em busca da beleza? O Brasil é um dos países que mais se preocupam com a aparência no mundo. Nós já somos o quarto maior mercado de higiene pessoal e cosméticos. Estamos à frente até dos Estados Unidos quando o assunto é cirurgia plástica. Em 2015, foram mais de 1 milhão de procedimentos feitos por profissionais da área. No ponto de encontro deste sábado, nosso assunto é a preocupação com a beleza. Com o advento das redes sociais, com o advento da exposição cada vez maior da própria imagem, seja ela simplesmente facial ou imagem do corpo mesmo, essa busca tem sido aumentada ainda mais. Como é feita uma das cirurgias plásticas mais comuns no país? Ela não é uma cirurgia de alta complexidade e hoje é a segunda cirurgia mais realizada para a conformação estética do indivíduo. E quais são os riscos de quem topa tudo pelo corpo perfeito e cai na armadilha dos anabolizantes? Eu queria ter um resultado estético, claro, mas eu também tinha curiosidade de saber como reagiria no meu corpo, entendeu? É agora no Ponto de Encontro. Quando o reflexo não agrada, tem gente que não pensa duas vezes antes de mudar radicalmente o visual. E para essa transformação não existe limite. O Brasil movimenta mais de 42 bilhões de reais com o mercado da beleza. Uma infinidade de cosméticos consumida todos os dias, mas que mesmo assim não deixa as pessoas satisfeitas. Por que será que é tão difícil fazer as pazes com o que vemos no espelho? A sociedade humana sempre se preocupou muito com a beleza corporal, né? Vivemos em épocas em que, século XIX, por exemplo, o padrão corporal do corpo feminino eram de formas mais arredondadas, bem diferentes do que encontramos hoje na atualidade. Percebemos que a indústria da beleza, percebemos que a mídia, eles reforçam muito, né, esse padrão de corpo. Esse padrão de corpo que é um padrão que a gente percebe hoje que é um padrão mais voltado a uma magreza, né? E as pessoas que não se veem neste padrão, elas ficam altamente insatisfeitas. Então percebemos que esse reforço que infelizmente, né, a mídia dá voltado a esse padrão corporal, né, faz com que as pessoas não se encaixem nesse padrão e fiquem altamente insatisfeitas. Eu acho que essa preocupação com a aparência é milenar, né? Mas vamos pensar que ela começou a ser muito mais valorizada no século passado, quando tudo ficou mais fácil em termos de consumo. Vamos pensar numa sociedade capitalista que transformou a vida das pessoas. Não é tanto você podia consumir tudo com muita rapidez, ou seja, o acesso aos produtos de consumo, né, de alimentos eram muito mais fáceis, mais fácil, e uma vida sedentária, né, menos ação, menos atividade e mais uma ingestão, uma valorização do consumo de produtos alimentícios. Obviamente isso vai levar ao quê? A um excesso de peso, né? Uma tendência à obesidade, à mudança dessa aparência. E aí obviamente vem também, em contraponto, né, uma preocupação em venda ou estimular produtos que pudessem favorecer esse retorno, essa volta de um perfil mais delgado, né, com mais autocontrole. Isso tudo estimulou muito mais a preocupação com a aparência, levando a uma ansiedade até em relação a isso, do que anteriormente. Nós somos um país continental, um país que aprecia muito as praias, aprecia muito essa tendência de observação do corpo e é uma busca incessante por essa melhoria. Então, não necessariamente as pessoas que não estão se sentindo bem procuram a cirurgia plástica, mas também as que estão se sentindo bem e querem melhorar ainda mais. Então nós temos vários procedimentos, sejam eles cirúrgicos ou não cirúrgicos, mas estéticos, que podem auxiliar na busca por essa melhora do seu contorno corporal, da sua beleza. Existe um bombardeio muito grande com esse padrão corporal, principalmente feminino. Mas percebemos que isso não que está invertendo, mas que o padrão também de corpo masculino, também essa busca pelos homens por este padrão vem crescendo muito,
né, e também trazendo consequências em cima disso. Mas o corpo feminino ainda é um corpo que é mais exigido, né? E a mídia, né, a indústria da beleza reforça muito esse padrão. Então existe esse bombardeio imenso desse corpo ideal, né? Então as mulheres estão mais suscetíveis, né, à busca desse corpo. O impacto na mulher foi mais forte no século passado, até a década dos anos 80, 1980, por aí. Depois um estímulo muito grande à questão muscular, né? O músculo no homem. Existe uma pesquisa, inclusive interessante, que foi feita com meninos entre 9 e 13 anos, onde era perguntado a eles sobre a força, né? O quanto eles atribuíam a eles uma força, se eram fortes ou não. E eles davam aí uma nota e depois eram expostos a bonecos musculosos, só para ver, uma exposição mesmo para ver. E depois eram de novo questionados sobre o quão forte eles eram. E sempre a nota diminuía a partir da exposição, mostrando a influência que existe, né, dos modelos mais musculosos na imagem, na autoimagem, na aparência das pessoas, valorizando sempre essa tendência, né, a um corpo mais musculoso nos homens e mais delgado nas mulheres. Então são multifatores, eu acho, que levam a isso. Acho que a pressão da sociedade por um corpo perfeito, por uma juventude eterna, né, tanto no homem quanto na mulher. A mulher ainda é o principal foco, a principal busca por cirurgia plástica ainda são as mulheres. Mas nós estamos hoje num grande movimento dos homens procurando as cirurgias plásticas. Os homens também procurando os procedimentos estéticos, como toxina botulínica, como preenchimentos faciais, enfim. O que chama a atenção é que antes era um grande tabu para um homem fazer cirurgia plástica. Então ele não queria que ninguém soubesse. Tudo. E hoje esse estigma mudou. Então os homens estão procurando e eles querem que os resultados sejam sim percebidos para aqueles que estão à sua volta e tudo. Então tem chamado muita atenção essa nova busca por crescente número de homens procurando a gente para fazer esses procedimentos. Não é mais uma vergonha, não é mais um tabu o paciente está dividindo a sala de espera com uma mulher que vai fazer cirurgia plástica. E nós vimos de perto essa realidade. Nossa equipe esteve no centro cirúrgico do Hospital da PUC Campinas para acompanhar como é feita uma das cirurgias plásticas mais comuns no país, a colocação de próteses de silicone. Veja só como foi. A quantidade de pessoas e de materiais na sala de cirurgia assusta quem não entende do assunto. Pode não parecer, mas essa é uma cirurgia plástica simples segundo os médicos. A paciente hoje é a Fernanda. Ela já está deitada ali pronta para começar o procedimento. Mas antes disso, nós encontramos com ela ainda no quarto, na expectativa para fazer uma das maiores mudanças que já fez na aparência ao longo de toda a vida. Estou muito nervosa, não consegui dormir direito. Já estou esperando há um tempo, né? Mais ou menos um ano, então hoje meu coração está disparado. Já não vejo a hora de fazer e dar tudo certo. E como que você imagina que vai ficar? Você acha que a sua vida vai mudar muito depois dessa cirurgia? Eu acho que sim. Nossa, esperei muito tempo por isso. Tomara que dê tudo certo. Eu acho que, sei lá, acho que vai mudar totalmente. Eu não sei qual vai ser a sensação. Não sei. Acho que, pelo que eu vi, assim, de pessoas falando, eu assisti muito vídeo no YouTube. Fiquei louco o mês inteiro, olhando, procurando. Tipo, as meninas falaram que muda totalmente. É outra coisa, é outra vida, então eu acho que vai ser tudo diferente. E o processo começa ainda aqui. Antes de ir para o centro cirúrgico, ela passa por algumas checagens para saber se está tudo ok para a cirurgia. Do quarto é hora de se despedir da mãe e do namorado. Na sala de cirurgia, a primeira coisa a fazer são as marcações na pele, para poder posicionar a prótese e também fazer o corte da melhor forma possível. Ela vai fazer toda a projeção mediana da mama. A gente preferivelmente procura deixar uma distância média de 2 centímetros entre uma marcação e outra, na parte a nível externo, a parte central da mama, para que dá uma naturalidade. Depois disso, a Fernanda recebe anestesia e a cirurgia começa. Todo o procedimento dura cerca de 1 hora. Os cortes foram feitos na parte de baixo do seio e as próteses escolhidas levando em consideração a harmonia do corpo. A ideia nunca é transformar ou desfigurar o contorno corporal do indivíduo. É sempre fazer uma coisa com equilíbrio, dar harmonia para o corpo dela.
Mas quando ela chega aqui, vocês já sabem exatamente o tamanho que ela vai colocar ou pode ser que Não, mude na hora? não, a gente vai discutir isso com o paciente. Agora, quando entra aqui, a gente traz vários tamanhos para isso. A hora que a doutora Daniela fizer o descolamento, ela vai sentir a complacência de tecido, né, o volume que tem, ela vai palpar internamente o volume que tem de tecido glandular em cada mama. E ela pode trabalhar com tamanhos diferentes ou optar por um ou por outro tamanho para dar uma conformação mais bonita. Depois de colocadas, o resultado é imediato. A cirurgia ela busca eminentemente a harmonização do contorno corporal do indivíduo nessa situação, né? Muda demais. A autoestima melhora muito, a convivência social dela melhora muito com a cirurgia não muito complexa como é. O resultado ela só vai ver na manhã do dia seguinte, mas a mudança na autoestima já é praticamente instantânea. Vida nova daqui pra frente? Com certeza. Nossa, não vejo a hora de ir pra casa, poder me olhar no espelho, experimentar roupas. Nossa, não vejo a hora, tô feliz demais. Vai fazer as pazes com o espelho? Com certeza. Com o advento das redes sociais, com o advento da exposição cada vez maior da própria imagem, seja ela simplesmente facial ou a imagem do corpo mesmo, essa busca tem sido aumentada ainda mais. Então, é super importante entender toda essa esfera também para a gente compreender o perigo que isso pode causar. Então, muitas vezes o que a gente vê nas redes sociais não é diretamente aquele resultado que a gente pode ter certeza de oferecer. Então, a gente tem que entender as limitações de cada procedimento, mas com certeza a gente efetivamente pode melhorar o aspecto daquele paciente ou daquela paciente. A questão da cirurgia plástica, que existe para o benefício de alguém que precisa fazer alguma correção, né, em alguma parte do corpo realmente evidente, ela se descaracteriza a partir do momento em que já ela tem que cuidar de um aspecto que não é, aos olhos das pessoas, de uma maneira geral, não é nada que seja acentuado, algo que precisasse ser corrigido. Mas que dentro da subjetividade de cada um, aquilo é um defeito enorme. Parece que todo mundo está olhando para aquilo. Então, acho que nesse momento é que existe uma linha demarcatória, né? Até que ponto esse processo cirúrgico, né, médico, de intervenção, ele vem para melhorar, né, a autoestima da pessoa e até que ponto ele contribui, inclusive, para uma dificuldade de autoaceitação, porque corrige, mas se a pessoa tem um transtorno, por exemplo, um transtorno dismórfico corporal, que a pessoa se sente feia, ou tem alguma parte do corpo que ela não gosta, ou às vezes um pedacinho da bochecha aqui, uma coisa mínima, uma ruga, uma cicatriz, um pelinho, uma coisa qualquer, a pessoa já começa a entrar num processo de acreditar que aquilo é algo muito maior do que normalmente é, não é? O visto pelas pessoas, que todo mundo está olhando para aquilo. Então, a busca pelas correções a partir da cirurgia, elas acabam acontecendo aí de uma maneira mais prejudicial, né? Porque não vai melhorar de todo. O processo interno, né, de pensar que ela pode melhorar, não vai resolver com a cirurgia. É importante a gente identificar isso, que na verdade é uma patologia que a paciente tem, é uma patologia psiquiátrica, que ela tem um dismorfismo, ela não entende o seu corpo com a saúde que ela deve ter. Então a gente precisa sim identificar essa patologia e tratar, porque muitas vezes ela é uma paciente que, se a gente contraindica um procedimento por não ser adequado a ela procura um outro profissional até ela conseguir efetivamente fazer aquilo. Então, é importante a gente, como médico, somos cirurgiões plásticos, mas antes de tudo médicos, a gente fazer esse diagnóstico e poder dar o tratamento adequado, encaminhar para o especialista adequado. Então, se você está fazendo algum procedimento que foge à harmonia que há de ser proposta para aquele paciente, eu acho que a gente está fazendo errado. Então, essa é um diagnóstico importantíssimo de ser feito para ser devidamente tratado e a pessoa entender quem ela é. A pessoa ter que identificar o que lhe incomoda, que nem sempre é o que
o próprio médico ou o profissional deseja fazer. Então é aquilo que incomoda aquela paciente, é o que a gente pode proporcionar para ela uma melhora naquele aspecto. Quando em comparações com artistas, com fotos de Instagram, com revistas, isso é uma comparação preocupante. A gente pode, dentro das características específicas daquela pessoa, aproximar algum resultado que lhe traga harmonia. Muitas vezes um nariz mais refinado ou o tamanho de uma prótese mamária que é adequada naquela pessoa pode não ser adequada para a paciente que nos procura. Então eu acho que a cirurgia plástica ela tem que ser muito bem estudada e muito bem personalizada. Tá? O maior cuidado que a paciente que deseja fazer uma cirurgia plástica é acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque hoje nós temos muitos profissionais que se aventuram a fazer o procedimento nem sempre estando capacitados. Então a gente tem estatísticas da própria sociedade que mostram isso, que até resultados não adequados ou não agradáveis são muitas vezes atribuídos a cirurgiões plásticos e que efetivamente não o são. Então, é muito importante procurar o profissional adequado, ter referências de outras colegas ou amigas que tenham feito cirurgia com aquele médico e para tomar a melhor decisão e seguir o melhor caminho. Quais são os limites para alcançar o tão sonhado padrão de beleza? Em alguns casos, esse desejo pode ser maior do que a preocupação com a própria saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, os anabolizantes hormonais podem ser a segunda droga mais consumida entre adolescentes de 12 a 17 anos. Estimativas apontam que de 8 a 55% do público que frequenta a academia já fez uso desse tipo de substância pelo menos uma vez. Se no curto prazo os resultados parecem mágicos, no longo prazo as consequências passam longe do corpo perfeito. A busca pela forma física perfeita é algo constantemente perseguido pelos fanáticos em academia. O resultado pode levar tempo. É aí que algumas pessoas resolvem apressar esse processo, fazendo uso de anabolizantes. Mas as consequências para o corpo podem ser letais. A substância é um hormônio sintético que provoca o aumento dos ossos e dos músculos. Pode ser uma vilã para diversos órgãos, sobretudo para o coração, o fígado e os rins. Apesar disso, qual será a opinião de quem frequenta com regularidade a academia? Acompanhamos o treino de 3 jovens que fazem atividades intensas e também seguem uma dieta equilibrada. Será que para eles vale tudo para atingir um corpo considerado como ideal? Nunca usei, eu também não conheço ninguém que tenha usado, mas eu enxergo como algo que foge mesmo do propósito. É aquele cara que só pensa em ficar grande e esquece da própria saúde mesmo. Então a saúde de fato tem que ser colocada em primeiro lugar. Sim, com certeza. Acho que não vale a pena fazer loucura, até porque os resultados que realmente duram, eles vêm a longo prazo e não é tudo que vem fácil vai fácil também, eu acho. Então acredito que devagar, um passo de cada vez é a melhor opção para qualquer tipo de mudança, seja no corpo, na alimentação. Sou totalmente contra radicalismo. Os meus treinos, eles são assim, acho que são intensos na medida dos meus limites, né? Acho que a academia é um processo de autoconhecimento, acima de tudo. Então, serve para a gente conhecer tanto o limite inferior quanto superior. Então, eu procuro trabalhar sempre ali dentro desse patamar, até para não me prejudicar e sim mirando na saúde aí. Quando envolve risco à saúde, talvez não valha a pena, né? Talvez não, mas foi o que eu falei, eu sou muito leigo, então tem muita gente que às vezes se envolve nisso e fala assim, não, mas tem uma justificativa médica, tem um porquê de tudo isso, né? Então como eu não conheço, eu até prefiro não entrar nesse mérito, mas para mim como leigo ali, que só faz como lazer e que acha que é interessante pelo âmbito da saúde e pelos bens, enfim, biológicos, eu acho que para mim não consideraria. As afirmações, porém, contrastam com uma realidade alarmante no Brasil. De acordo com o Sebride, 1,4% dos estudantes já colocou a saúde em risco ao usar anabolizantes. Dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia apontam que 1 a cada 16 jovens usou a substância. Agora vamos fazer uma ligação via Skype direto para a Austrália, onde atualmente mora o Rodrigo, que entra aí nessa estatística dos jovens que já usaram esteroides para fins estéticos.
Vamos ver aí o que ele tem a dizer sobre essa experiência. Rodrigo, então a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é quando e por que você começou a fazer uso de anabolizantes? Você desconhecia os riscos? Como é que isso aconteceu? O primeiro contato que eu tive com os esteroides anabolizantes foi em 2013, mas eu não desconhecia. Na verdade, eu sempre fui muito ligado aos esportes, né? E eu comecei a prática de musculação muito cedo também. E aí você está no meio, você acaba conhecendo pessoas, e eu sempre estudei muito também em relação sobre a nutrição, treinamento, inclusive os esteroides, né? E sempre tive vontade de fazer por curiosidade, né? Porque para saber como funcionaria também. Então, lógico, eu queria ter um resultado estético, claro, mas eu também tinha curiosidade de saber como reagiria no meu corpo, entendeu? E me diz uma coisa, você teve também alguma reação adversa no seu corpo por conta desse uso, Rodrigo? Cara, eu tive. Eu sempre, desde pequeno, eu descobri que eu tinha problema de colesterol, né? E sempre vim controlando isso. Então, eu sempre faço exames a cada 6 meses. Descobri com 11 anos. E sempre controlei meu colesterol. E a partir do momento que eu fiz o uso dos esteroides, né? Eu fui fazer um check-up rotineiro e tive alterações no meu nível de colesterol no sangue. Então esse foi um efeito com certeza adverso dos esteroides. Entendi. E o que você diria para as pessoas aí que têm o interesse de fazer o uso? Você acha que é uma prática saudável? O que você diria? Você indicaria? Olha assim, entre não usar nada e usar, com certeza não usar, você vai ser mais saudável. Nossa orientação é sempre para que esse aluno, se ele enxerga que precisa de algo a mais, procurar um médico, principalmente um endocrinologista, que é especialista no assunto, que vai recomendar, caso ele necessite, vai recomendar substâncias ideais para ele. A gente nunca recomenda e sempre desestimula o aluno a fazer isso de forma autônoma, porque ele não tem o conhecimento necessário para isso e há grandes chances, na maioria das vezes, eles acabam tendo algum problema de saúde sério posteriormente por conta desse uso irregular de hormônio. Mas diante de tanta insatisfação, como fazer as pazes entre o que você é e o que você vê no espelho? Procedimentos cirúrgicos e estéticos podem ser grandes aliados, mas cuidar de si envolve muito mais do que apenas a aparência. Vamos pensar de uma maneira mais completa, não é? Vamos trabalhar de uma forma mais preventiva. Então, dentro de casa, não é? O que os pais têm que valorizar nessa criança? Valores mais sólidos, né? Então, valores como a própria alegria de viver, não é? A autenticidade, a solidariedade, o respeito, não a tolerância, mas o respeito pela diferença, a valorização do diferente, porque ela também é diferente, não existem duas pessoas iguais. Então eu acredito que em casa deveria ser feito um trabalho nesse sentido, não é? De trabalhar a autoestima. Você fala sobre autoestima, vamos trabalhar para que a pessoa se aceite, se valorize, que muitas vezes isso não acontece. Saindo do campo da casa, a gente vai para o campo da escola, né? Onde também é um tema que precisa ser discutido, onde o adolescente pode ser levado junto com o seu grupo a refletir sobre esse padrão de beleza que a sociedade quer imprimir, não é? E pensar sobre isso. Então a questão do bullying, tudo isso acaba sendo minimizado na medida em que as pessoas aceitam suas diferenças e valorizam suas potencialidades, ao invés de pegar só a questão do fracasso ou dos pontos fracos ou não é? Daquilo que ela não gosta. Então acho que aí na escola são políticas que deveriam estar sendo mais atuantes nesse sentido. E não diria num aspecto específico, mas como um tema transversal. Para que possamos ver o nosso corpo de uma outra maneira, fazer as pazes com o espelho, a família, os profissionais da área de saúde, a mídia deve estar atenta à informação, né? Eu acredito que algumas mudanças já vêm acontecendo. Nós vivíamos numa sociedade muito padronizada de corpos, né? E hoje, convivendo com as diferenças,
né? Percebendo que todas as pessoas são diferentes apesar da igualdade, ou são iguais apesar das diferenças, né? Isso vem mudando o comportamento da sociedade. É muito lento, né? Porque as pessoas querem ter aquele padrão de beleza que a sociedade, que a mídia principalmente divulga, achando que esse padrão traz o sucesso, traz a felicidade, né? Traz o dinheiro. Mas, se trabalharmos com essa conscientização e essa sociedade, que o bonito da sociedade é a diversidade, e percebo que isso vem acontecendo, que essa convivência com as diferenças, em que as pessoas têm que se aceitar do jeito que elas são, não esquecendo da saúde, né? Isso faz com que a gente vá transformando, né, numa vida mais saudável, tendo mais, né, liberdade a si de entender como é o próprio corpo e conviver com essa diferença que é a diversidade da nossa sociedade. A beleza é isso. A beleza é isso, exatamente. Exatamente. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau.